Vamos adentrar o tema com o caso de enfermagem? Nosso objetivo é que entenda melhor essa teoria e te orientar como ela se encaixa na rotina de trabalho da saúde. Em um posto de saúde de Fortaleza, a enfermeira Luísa está cumprindo seu dia de trabalho quando escuta um barulho muito alto e percebe que o teto de um dos blocos do posto desabou, juntamente com o teto de alguns consultórios de muita importância. Imediatamente, Luísa e outros membros da equipe de saúde rapidamente evacuaram as pessoas daquela área de risco e iniciaram os protocolos para reparar o posto de saúde. Felizmente, ninguém se feriu. Porém, a sala de curativos ficava naquela área do posto e precisou ser interditada de forma indeterminada, enquanto os outros serviços foram realocados em outros blocos. Porém, junto com a parada da sala de curativos, vieram algumas dúvidas. Foi informado aos responsáveis pelo posto que o reparo do teto deveria ocorrer em até uma semana. Porém, a enfermeira Luísa ficou em dúvida quanto a solicitar uma nova remessa de material para curativo, afirmando que a prefeitura sempre demorava mais e que isso dificilmente ficaria pronto em até uma semana. Contando com esse pensamento, a enfermeira não solicitou uma nova remessa e preferiu esperar para solicitar apenas no próximo pedido, daqui a 2 semanas, e ficou despreocupada com esse procedimento. Contrariando as expectativas, o teto ficou pronto em uma semana e a sala de curativos ficou utilizável novamente. Logo, várias pessoas chegaram perguntando por que a sala de curativos estava íntegra, mas não funcionava. E a enfermeira teve que admitir que era decorrente da falta de material, gerando discussão entre os envolvidos. De acordo com o dicionário, contingência significa caráter do que ocorre de maneira eventual, circunstancial, sem necessidade, pois poderia ter acontecido de maneira diferente, ou simplesmente não ter se efetuado. No caso que vimos, podemos perceber que é uma situação muito inusitada e, com certeza, imprevisível. A queda de um teto é realmente um evento adverso e circunstancial. Porém, como é uma situação extrema, as medidas corretas devem ser tomadas para que não se crie mais problemas como a falta de materiais ou até mesmo discussões dentro da equipe. Como você agiria se estivesse no lugar da enfermeira Luísa? Para responder essa pergunta, vamos entender a teoria da contingência parte do significado de contingência, ou seja, que depende das circunstâncias e que é eventual. Dessa forma, a teoria da contingência salienta inúmeras vezes
que nem sempre a intuição ou a razão prevalecem em todas as situações. Dessa forma, essa teoria afirma que a eficiência organizacional não é alcançada baseada em um único e exclusivo modelo organizacional, mas sim de sua capacidade de adaptação ao ambiente externo e às possíveis circunstâncias que surgem ao acaso. Sabemos, como estudantes, que apenas aprender e revisar os procedimentos e ouvir histórias de outros profissionais é uma coisa, uma preparação. Mas quando chegamos à prática, percebemos que situações inesperadas acontecem e não são raras. E precisamos, com os conhecimentos que possuímos, tentar nos adaptar e superar aquelas situações. E aqui podemos citar o modelo estímulo-resposta de Skinner, que aponta que, se o comportamento causa uma mudança no ambiente, então a mudança ambiental será contingente em relação àquele comportamento. O conceito de Skinner com relação à contingência envolve, então, ambiente, comportamento e uma posterior consequência. Como observamos no caso, a resposta ao ambiente, seguida de um comportamento e tomada de decisão inadequada, gerou então uma consequência negativa. A teoria enfatiza a importância do comportamento sobre as consequências, assim como o efeito da consequência sobre o comportamento e o objetivo do indivíduo. A teoria da contingência ganhou relevância e marcou uma nova fase na teoria geral da administração. A teoria clássica, por exemplo, possuía um estilo estático e focado nas tarefas, com um modelo organizacional rígido e aplicável a todas as organizações, não possuindo, assim, adaptabilidade. Comparando com a teoria humanística, houve um maior foco nos relacionamentos humanos e ainda com uma ideia de sistema fechado, advinda da teoria clássica, porém ainda permeado com normas e conceitos generalizados. A teoria da burocracia tinha foco em regras e na teoria racional, assim como o de sistema fechado. As teorias de sistema aberto começaram apenas com o início da teoria estruturalista, juntando as teorias clássicas, humanista e em um modelo de teoria burocrática, criando assim um sistema mais eclético. Com a teoria neoclássica, ocorreu uma tentativa de reavivar os ideais da teoria clássica e sua visão de processos básicos, juntamente com enfoque em objetivos, levando a questão da eficiência e eficácia nos resultados em relação ao alcance de objetivos. Após, temos a teoria comportamental, fundamentada no comportamento organizacional, e se inicia a preocupação com a capacidade de se adequar aos diferentes ambientes, focando principalmente no comportamento dos colaboradores. Após, temos a teoria dos sistemas, com a construção de sistemas abertos e uma ampla visão de funcionamento organizacional, mas ainda de forma muito abstrata. Com a teoria da contingência, a ênfase se volta para o ambiente, onde ele é quem irá determinar as características organizacionais, onde não existe nada fixo e tudo depende das características ambientais. As variáveis ambientais são independentes, enquanto as técnicas administrativas são variáveis dependentes. Em vez de existir uma relação de causa e efeito, existe, na verdade, uma relação de se-então, pois o ambiente não causa as técnicas, apenas as condiciona a acontecerem. Sendo assim, o pensamento adotado pela enfermeira Luísa deveria ter sido: se existe possibilidade e probabilidade relevante da reforma ser terminada em uma semana, além dos meios para tal, então eu devo providenciar os materiais, criando assim uma relação de si-então. Então, como é que se originou a teoria da contingência? Ela surgiu de várias pesquisas que foram feitas para analisar os modelos de estrutura organizacional mais eficazes em determinados tipos de empresas. Essa pesquisa ela tinha como principal objetivo analisar se as organizações mais eficazes elas seguiam o mesmo foco da teoria clássica,
mas o resultado foi da pesquisa que não existe somente um único ou melhor jeito de se administrar. A pesquisa foi contingente, no sentido que procurou compreender e explicar o modo como as empresas funcionavam em diferentes condições, que vão variar de acordo com o seu ambiente, o que a gente define como contingência externa. Também foi realizado uma pesquisa sobre a estratégia e a estrutura. A estratégia, ela vai definir a estrutura organizacional, ou seja, diferentes ambientes vão levar a empresa a adotar uma nova estratégia, como fosse uma fase de adaptação. E essa nova estratégia vai exigir dessa empresa uma diferente estrutura organizacional. Se avaliou, né, se fez uma investigação histórica sobre as mudanças estruturais de 4 grandes empresas norte-americanas, no qual foi observado que a estratégia de negócio dessas empresas foi continuamente adaptada e ajustada a essa nova estratégia. Essa estrutura organizacional é definida como uma forma de organização dos recursos, e essa estratégia já é definida como fosse uma alocação desses recursos. Já da pesquisa sobre as organizações, foram pesquisadas indústrias inglesas para verificar qual seria a relação entre as práticas administrativas e o ambiente externo dessas indústrias, no qual foi encontrado diferentes procedimentos administrativos que classificaram em organização mercantilista e também organização orgânica. Essa organização mercantilista, ela seria mais apropriado para empresas que operam em condições ambientais mais estáveis, sem grandes mudanças. Já essa organização orgânica era mais apropriado para empresas que operam em condições de muitas mudanças, que são estáveis. Também ocorreram pesquisas sobre o processo de ambiente, no qual foi debatido, que a organização e o ambiente favoreceu o surgimento, dessa teoria, que é a teoria da contingência, que eles ficaram mais preocupados em quais características as empresas devem ter para enfrentar com mais eficiência diferentes contextos, contextos externos, de tecnologia e também de mercado, no qual foi concluído que os problemas organizacionais básicos são a diferenciação e a integração. A diferenciação seria a divisão do trabalho em departamentos, e a integração seria o processo de resolver o problema. Quanto mais complexo o problema seria de integração, menos meios de integração seriam utilizados para solucionar esse impasse. E quanto mais simples esse processo, maior também a utilização de soluções mais simples. Esses dois termos, eles não são sinônimos, são antagônicos. Assim, quanto mais diferenciada vai ser uma organização, mais difícil é a solução de pontos de vista conflitantes. A teoria da contingência não existe, não vai existir somente uma única maneira de se organizar, como eu já falei aqui várias vezes. As organizações precisam ser sistematicamente ajustadas às condições ambientais. Algumas características dessa teoria
é que a organização é de natureza sistêmica, ou seja, dinâmica. As características organizacionais, elas vão apresentar interação entre si e também com o meio ambiente. E as características ambientais, elas vão funcionar como variáveis independentes, enquanto as características organizacionais são variáveis dependentes. Já sobre o estudo, as pesquisas que focaram no ambiente foram observadas que o ambiente que vai influenciar a forma de organização, ele é muito vasto e complexo. Assim, as organizações elas não conseguem compreender de forma assim, mais fácil, em sua totalidade, Isso vai apresentar variáveis que são muito complexas. Dessa forma, as organizações elas vão necessitar explorar o ambiente a fim de reduzir todas essas incertezas que se tem a respeito, mapeando assim o seu espaço ambiental. Essa seleção ambiental desse espaço, as organizações não são capazes de compreender todas aquelas condições que são variáveis do ambiente de somente uma única vez. Assim, vão necessitar selecionar uma parte desse conjunto e assim, analisando essa pequena porção de todas as variáveis ambientais, que vai participar desse processo de análise, A percepção ambiental, elas são percebidas de forma muito subjetiva, que vai assim de acordo com expectativas, experiências, problemas, convicções e também motivações. Isso significa que o mesmo ambiente ele pode ser percebido de diferentes maneiras, porque ele tem esse aspecto mais subjetivo. E como o ambiente não é fixo, e sim dinâmico e mutável, as organizações elas são informadas das variações que ocorrem e que estejam acima de um limiar que é capaz de chamar a atenção. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre duas variáveis muito importantes para as organizações: o ambiente e a tecnologia. O ambiente é o contexto que envolve externamente a organização, ou seja, é onde a organização está inserida. Por ser um sistema aberto, a organização ela realiza trocas com o seu ambiente exterior, ou seja, existe uma influência do meio exterior, que é o ambiente, para o meio interior, que é a organização. O ambiente é definido como sendo vasto e complexo de se analisar, e as organizações precisam conhecer, explorar e discernir o ambiente em que elas estão inseridas, com o objetivo de reduzir as incertezas a respeito da influência desse ambiente dentro da organização. Essa exploração é feita pela organização e chama-se mapeamento ambiental. Esse mapeamento é feito através de uma percepção e seleção por parte da organização. Por isso, a organização vai selecionar aquilo que está presente no ambiente e que mais lhe interessa. Ou seja, aquilo que na sua percepção subjetiva é mais relevante. E as organizações percebem seus ambientes de acordo com as expectativas, experiências, problemas, convicções e motivações. Cada organização vai perceber e interpretar de forma própria o seu contexto ambiental. Essa seleção e percepção do ambiente ela é útil para diminuir as incertezas. Isso quer dizer que vai aumentar a consonância entre o ambiente e a organização. A consonância significa estar em sintonia, concordar, e é aquilo que a organização selecionou e percebeu como sendo útil a respeito de seu ambiente e que é confirmado na prática e no cotidiano. O contrário da consonância é a dissonância. Dissonância significa estar fora de sintonia, discordar, e acontece quando o ambiente demonstra na prática que aquelas percepções da organização não coincidem com o que ocorre de fato no ambiente. As organizações estão constantemente nesse processo de reduzir a dissonância a respeito de seus ambientes. E o ambiente organizacional, ele pode
também ser dividido em dois estratos, o ambiente geral e o ambiente de tarefa. O ambiente geral é constituído por um conjunto de condições comuns para todas as organizações, que são as condições tecnológicas, condições legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas e condições culturais. Esse seria o ambiente geral. O ambiente de tarefa é um ambiente que é diretamente ligado à organização e é constituído por 4 variáveis. São elas: fornecedores de entradas, clientes ou usuários, concorrentes e entidades reguladoras. Os fornecedores de entradas são os fornecedores de que a organização necessita para trabalhar, entre eles os recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Clientes ou usuários são os consumidores dos produtos da organização. Os concorrentes são as outras organizações que disputam o mercado consumidor e a matéria-prima daquela organização. E as entidades reguladoras são, por exemplo, os sindicatos, as associações de classe, os órgãos regulamentadores do governo, os órgãos protetores do consumidor, entre outros. E todas essas entidades visam regular ou fiscalizar as atividades da organização. Resumindo, todas as organizações têm um ambiente em comum, que é um ambiente geral, mas cada organização tem o seu ambiente particular, que é um ambiente de tarefa. E conhecer o ambiente de tarefa, quais são os clientes da organização, quais são os fornecedores, quais são os concorrentes, quem são as entidades regulamentadoras, é fundamental, porque é através desse conhecimento que a organização vai identificar quais os elementos do ambiente que são oportunidade ou ameaça para aquela organização, e a partir disso saber como utilizar essas oportunidades e evitar as ameaças. E apesar do ambiente ser um só, cada organização é exposta a apenas uma parte desse ambiente, e cada parte com suas características específicas. Por isso que existem as tipologias de ambientes relacionadas com o ambiente de tarefa, ou seja, o ambiente de tarefa pode ser classificado quanto à sua estrutura ou quanto à sua dinâmica. Quanto à sua estrutura, o ambiente pode ser classificado em homogêneos e heterogêneos. O ambiente homogêneo é um ambiente onde os fornecedores, clientes e os concorrentes são semelhantes, ou seja, é um ambiente em que tem pouca diferenciação de mercado. O ambiente homogêneo, ele tem uma estrutura organizacional mais simples e com pouca departamentalização. E como é um ambiente em que não ocorrem muitas mudanças nem inovações, a estrutura da organização ela tende a ser mais burocrática e conservadora. Já o ambiente heterogêneo é um ambiente em que tem muita diferenciação de mercado. Então, fornecedores, clientes, concorrentes são completamente diferentes entre si. Por isso, nesses ambientes existe uma maior departamentalização. E a estrutura organizacional tende a ser mais mutável e mais inovadora também. Essa classificação quanto à estrutura do ambiente de tarefa e quanto à dinâmica do ambiente de tarefa, ela pode ser estável ou instável. O ambiente estável é um ambiente caracterizado por poucas ou nenhuma mudança e geralmente as mudanças, quando existem, são lentas e previsíveis e é considerado um ambiente tranquilo e previsível. Já o ambiente instável é um ambiente mais dinâmico, onde ocorrem muitas mudanças. Agora eu vou falar um pouco sobre a tecnologia, que assim como o ambiente é uma variável independente e que vai influenciar as variáveis dependentes, que são as características organizacionais. Ou seja, para além do impacto ambiental, existe também o impacto tecnológico sobre as organizações, porque toda organização utiliza alguma forma de tecnologia, tanto para executar suas operações quanto para realizar suas tarefas. E essa tecnologia pode estar na forma de conhecimentos para uma melhor execução de tarefas, ou seja, o saber fazer, ou pode estar em sua forma física, por exemplo, as máquinas, equipamentos e instalações. As duas formas de tecnologia visam a transformação dos insumos recebidos pela empresa em resultados, produtos ou serviços. A tecnologia, ela pode estar ou não incorporada a bens físicos. A tecnologia incorporada é aquela que está contida em bens de capital, nas matérias-primas e nos componentes, e é chamada de hardware. Já a tecnologia não incorporada é a que se encontra nas pessoas, como os técnicos, peritos, especialistas e os pesquisadores.
e nos documentos. Nas pessoas, está sob a forma de conhecimentos intelectuais ou operacionais, e na facilidade mental ou manual para se executar as operações. E nos documentos, é onde essa tecnologia ela está registrada e, dessa forma, pode ser conservada e transmitida. É chamada de software. A tecnologia também pode ser classificada segundo a tipologia de Thomson. Thomson é um autor que propõe a classificação das tecnologias conforme o seu arranjo dentro da organização. Segundo ele, a tecnologia pode ser dividida em 3 tipos: tecnologia de elos em sequência, tecnologia mediadora e tecnologia intensiva. A tecnologia em elos de sequência é uma tecnologia em que várias tarefas precisam ser executadas para se chegar a um produto final. E cada tarefa é como se fosse uma etapa e o produto precisa passar por todas essas etapas para ser concluído completamente, como é o caso, por exemplo, da linha de montagem de produção em massa, que é baseada em movimentos repetitivos e especializados e que tem a vantagem de reduzir os erros e as perdas energéticas. O segundo tipo de tecnologia é a mediadora, que é utilizada em empresas que realizam ligações entre os seus clientes que têm interesses uns nos outros, como é o caso da agência de empregos, por exemplo, que faz a mediação entre quem está oferecendo emprego e quem está procurando emprego. O terceiro tipo de tecnologia é a tecnologia intensiva, que é quando todas as habilidades e especializações são voltadas a um único cliente. O hospital é o exemplo do uso da tecnologia intensiva. Por exemplo, na internação de emergência, existem os serviços dietéticos, radiológicos, de laboratório, entre outros, em conjunto com as especialidades médicas, com os serviços farmacêuticos, com as terapias ocupacionais, os serviços sociais, etc. E cada serviço só vai ser utilizado de acordo com o estado e a resposta do paciente. Então, tudo que for necessário para o paciente vai ser utilizado. Uma outra classificação das tecnologias feitas pelos autores Thomson e Bates é a classificação da tecnologia em tecnologia flexível ou fixa. A tecnologia ela é considerada flexível quando as máquinas, o conhecimento técnico e as matérias-primas podem ser usados para produtos ou serviços diferentes, e é uma tecnologia que permite várias aplicações. Já a tecnologia física fixa não permite a sua utilização em outros produtos ou serviços. Ou seja, é uma tecnologia utilizada para um único fim. Essas tecnologias fixa e flexível são associadas aos tipos de produtos. Existem 2 tipos de produtos, o concreto e o abstrato. O produto concreto é um produto que pode ser descrito com precisão, algo que pode ser medido e avaliado, ou seja, um produto palpável. Já o produto abstrato, nós não conseguimos descrever de forma precisa e é um produto não palpável. Dessas 2 classificações de tecnologia em flexível ou fixa e do produto em concreto ou abstrato, podem ser feitas 4 combinações, que são a tecnologia física fixa e produto concreto, tecnologia fixa e produto abstrato, tecnologia flexível e produto concreto e tecnologia flexível e produto abstrato. Vou falar um pouco sobre cada uma delas. A tecnologia fixa e produto concreto é uma combinação em que existe poucas possibilidades de mudanças e falta de flexibilidade da tecnologia. A estratégia dessas empresas é mais voltada para a colocação do seu produto no mercado. A tecnologia fixa e produto abstrato, ela existe flexibilidade da tecnologia para mudanças, porém nos limites da tecnologia. A estratégia dessas empresas é buscar a aceitação de novos produtos pelo mercado. Uma outra combinação seria a tecnologia flexível e produto concreto, onde há mudanças nos produtos pela adaptação ou mudança tecnológica. A estratégia dessas empresas é mais voltada para a inovação e a criação de novos produtos ou serviços. A última combinação é da tecnologia flexível e produto abstrato, em que existe adaptação ao meio ambiente e flexibilidade tecnológica. E a estratégia dessas empresas é para a obtenção de um consenso externo quanto aos novos produtos e um consenso interno quanto aos novos processos de produção. E para finalizar essa parte, qual seria o impacto da tecnologia nas organizações? Bom,
A tecnologia não é apenas a aplicação da ciência a produtos ou processos. Ela é também pesquisa, ou seja, uma disciplina com seus métodos próprios. A tecnologia traz inovação, promove mudanças na economia, na sociedade, na educação, na cultura, na guerra e em diversos outros setores.